Olá pessoal do primeiro ano, vamos lá, mais uma aula de redação. Estamos agora concluindo nossos assuntos, nossos estudos sobre a descrição, certo? Estamos agora estudando a descrição objetiva. Começamos esse estudo no nosso último vídeo e estamos continuando aqui nesse, tá bom? A descrição objetiva, né? A gente já estudou, vimos aquela reportagem das pedras. Espero que você lembre. Se você não tá por dentro, dá uma olhada na aula anterior e aí vem para cá com a mente fresca, tá bom? Já constatamos a presença da subjetividade, né, do autor na descrição objetiva. Lembra disso? A descrição objetiva ela é neutra. O autor é neutro, tá bom? Vamos agora perceber as principais características desse tipo de descrição, relendo e comentando trechos do terceiro e quarto parágrafo da reportagem que estudamos. Bom, a descrição objetiva procura privilegiar o que é visto, ou seja, o objeto, em detrimento do sujeito que vê. Para isso ele apresenta, olha o que ele apresenta, ó. Tom de impessoalidade e apresentação de dados precisos e exatos. Então, como a gente leu, ó, Itacoatiaras, o maior monumento arqueológico do Brasil, com 24 metros de comprimento por 3,8 metros de altura, fica no sítio arqueológico do município de Ingá, cerca de 90 quilômetros da capital paraibana. Ou seja, ele foi totalmente impessoal e ele apresenta dados precisos. Olha aqui, ó, 24 metros, 3,8 metros, 90 quilômetros, são dados precisos, ok? Outra característica é a nitidez fotográfica e presença de pormenores, de detalhes informativos. Olha esse exemplo aqui. A pedra de Ingá completa um conjunto de rochas com inscrições rupestres chamadas Itacoatiaras, pedras escadas em Tupi, e assente-se junto das águas do rio de Ingá de Bacamarte. Perceba que aqui as expressões fornecem ao leitor mais detalhes, ó, sobre o texto, tá bom? Então, é uma nitidez fotográfica, uma precisão e uma impessoalidade. Tá? Com isso em mente, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Assinale a alternativa incorreta em relação aos elementos descritivos encontrados no fragmento abaixo. O imenso e intrigante monolito traz em quase toda a sua superfície figuras humanas, animais, espirais, plantas, cruzes e estrelas, entre outros tantos desenhos, muitos indecifráveis apesar do esforço de geólogos, historiadores e arqueólogos. As inscrições aparecem em depressões de quase 1 centímetro de profundidade. Na verdade, os sulcos já tiveram até 3 centímetros, mas as ações do tempo e do homem contribuem para a sua degradação. Beleza? Vamos ver qual é a alternativa incorreta. Opa, respondeu. Foi mal, pessoal. A exploração do sentido da audição, né? Ou seja, ele não nada a ver, ele não fica dizendo o som doce de não sei o que, não, nada disso. Ele não explora o sentido da audição, mas ele enumera, ele compara. Antes era 3 centímetros, hoje é 2. Ele diz, ó, tem flores, tem crianças, animais, tem isso e aquilo. Ele apresenta dados exatos. Eita, professor, que linha bem feita essa, viu? Ele apresenta dados exatos e ele inclui detalhes explicativos. Então, gente, essas são as características de uma descrição objetiva. Tá ok? Um exercício de casa para você fazer. Faça uma descrição objetiva. Olha aqui, ó. Com o máximo de exatidão, do modo que o leitor do seu texto possa identificá-la sem dificuldades. Então, olha aqui. Imagine que você foi à Pedra de Ingá e viu em sua superfície uma das figuras a que a reportagem se refere.
De que figura se trata? Como ela se caracteriza? É uma figura humana, um animal, uma planta, uma cruz, uma estrela ou outra coisa que ninguém tinha ainda visto? Você vai descrever uma dessas figuras que você viu. Você pode ir num site digitar pinturas rupestres da Pedra do Ingá e você vai ver várias figuras. Escolhe uma e tenta descrever aqui no seu livro com precisão exata. Então vai ter que fazer algumas pesquisas ou inventar dados, não tem problema. É só um exercício, tá? Outro ponto, pessoal, é a descrição técnica. Vamos ler e comentar um exemplo de descrição técnica, tá bom? Ó, o motor está montado na traseira do carro, fixado por 4 parafusos à caixa de câmbio, a qual, por sua vez, está fixada por cofins de borracha na extremidade enforcada do chassi. Os cilindros estão dispostos horizontalmente e opostos 2 a 2. Cada par de cilindro tem um cabeçote comum de metal leve. As válvulas situadas nos cabeçotes são comandadas por meio de tuchos e balacins. O virabrequim, livre de vibrações, de comprimento reduzido com têmpera especial nos colos, gira em 4 pontos de apoio e aciona o eixo excêntrico por meio das engrenagens oblíquas. As bielas contam com maciais de chumbo bronze e os pistões são fundidos de uma liga de metal leve. Professor, o que foi que você acabou de ler que eu não entendi nada? Eu li aqui um manual de instruções da Volkswagen. Tá bom? Comunicação em prosa moderna, aprender a escrever, aprendendo a pensar. Gente, é só um exemplo de texto, tá? Que tem o objetivo de descrever o motor de um carro do ponto de vista do fabricante. Tá bom? Seu destinatário é o usuário do produto, o leigo, o que explica a dedução de termos técnicos, o que explica a redução de termos técnicos ao mínimo necessário e também o detalhamento de características. Então, pessoal, a descrição técnica, ela é isso. Ela reduz os termos técnicos ao mínimo necessário, tá? E também detalha bastante, tá? Cuidado para a sua descrição objetiva não acabar virando uma descrição técnica, tá? Que só quem entende do assunto que vai entender o que você está falando, tá bom? Olha só, o total distanciamento do emissor do texto em relação ao objeto descrito. Ele se abstém de qualquer comentário ou opinião, centrando-se apenas nas características exatas. Isso é uma coisa que acontece na descrição técnica, tá? Ela é técnica. Vai direto ao ponto. Olha aqui essa caixinha. A descrição técnica é um tipo de descrição caracterizada pelo máximo possível de objetividade. Nela não se encontram marcas de presença do enunciado no texto. Beleza? O que é que o senhor quer concluir com isso, professor? Conclusões. A importância do conceito de predominância. Bom, os textos estudados mostram que a descrição objetiva apresenta níveis diferentes de objetividade dependendo da razão pela qual se produz determinado texto, de seu suporte ao portador, da situação da comunicação na qual está envolvido. O mesmo acontece com o texto descritivo e subjetivo. É necessário, portanto, utilizar o conceito de predominância, assim como um texto pode ser predominantemente subjetivo ou predominantemente objetivo. Num texto objetivo podem aparecer ou não as marcas da presença do enunciador, como a gente viu com o texto da Pedra do Ingá, que o jornalista ele estava lá descrevendo as pedras, descrevendo as artes rupestres, mas ele sempre pontuava um comentário dele para deixar até a leitura mais suave. Já no texto do Volkswagen, não. Era direto na descrição, sem nenhum relaxamento, posso dizer assim, tá? Bom, precisamos lembrar que nossa intenção não é classificar rigidamente os tipos de descrição,
mas adquirir um conhecimento prático da sua existência e principalmente de suas implicações textuais. Assim como não pode haver texto sem leitor, não há texto sem contexto, pois os elementos contextuais determinam o tipo de texto que será produzido. Pessoal, ensinei a vocês o texto descritivo, tá? Ele pode ser bem romantizado, como a gente aprendeu nas primeiras aulas, né? Trazendo aquela vida, aquela descrição mais completa, que você chega a sentir, tocar, você imagina, ver tão bem, como ele pode ser assim bem puxado para o ar jornalístico. Ele informa, ele descreve, ele te faz entender bem a situação ou visualizar através das palavras, né? E também ele pode ser técnico, ou seja, bem rígido assim, bem direto ao ponto, bem objetivo. Então, essas são as características da descrição. E acabamos sobre esse assunto por hoje. Vocês têm dever de casa as páginas 74, 75, 76, tá? 74, 75 e 76 vocês fazerem nos seus livros, tá bom? E semana que vem nós teremos nossa prova, onde eu vou pedir uma redação para você fazer no caráter de descrição. Dessa vez não vai ser necessário me mandar pelo e-mail, tá? Vai aparecer no sistema de vocês a prova de redação e vocês poderão fazer a prova por lá e vai ser muito melhor para todo mundo, porque é muita coisa que eu recebo no meu e-mail. Ok? Então a gente vai ter a nossa prova, vai fazer o sistema. No caso da prova de inglês, a sua nota sai na hora, tá? Já na prova de redação não, porque eu preciso ler a redação para poder você ter a sua nota, tá ok? Um grande abraço a todos, até semana que vem, goodbye.